Muito bem. Então, bom dia para todo mundo, oficialmente. Queria, né, agradecer aqui a presença de todo mundo, já que principalmente seja muito bem-vinda a essa turma de mulheres maravilhosas aqui. Quero compartilhar minha tela bem rapidinho, só para a gente, né, se conectar aqui, vocês lembrarem a jornada toda. Estou muito feliz que eu já ouvi alguns insights maravilhosos desses encontros. É sempre muito bom saber como é que está sendo a experiência aí para vocês. Então, hoje temos mais um encontro aqui do nosso primeiro módulo, onde a gente está trazendo para vocês, né, essa visão que eu comentei no dia de abertura de vocês se verem nessa transição da vida empreendedora para um olhar de empresária. A gente está puxando muito vocês, né, para uma visão, é, né, realmente de a gente poder alçar novos voos, né, ter uma visão de negócio. Então, a gente vem trazendo um pouquinho para vocês com análise SWOT, enfim, com toda essa jornada aqui. Falamos de resiliência, falamos de liderança, falamos de inovação, né? Falamos aí com Pamela sobre análise SWOT, que é para levar vocês para esse lugar de, puxa, deixa eu ver, né, o meu negócio aqui como um todo, as oportunidades, as ameaças, o que que eu posso mexer, né? Como é que eu posso, de repente, ter um ano aí diferente do que venho fazendo né, nesse meu negócio. E hoje a gente vai continuar nessa ideia de a gente ir para essa visão da estratégia, a gente começar a descer um pouquinho para a parte mais da operação de vocês, da gestão do tempo, do que a gente pode, de fato, pegar mais algumas ferramentas para a gente poder, né, realmente ajudar vocês nesse dia a dia que é tão puxado, né, tantas vezes. Então, a ideia hoje dessa aula da correria e estratégia, já que vai trazer também mais uma visão para vocês de, puxa, como é que dá SWOT agora que eu vi todo esse universo, eu começo a conseguir aplicar isso no meu negócio usando, né, algumas ferramentas que vão ajudar vocês nisso, certo? Então, já que está aqui, vou deixar, né, ela se apresentar também, já que seja muito bem-vinda. Quero ver todo mundo, então quem puder deixar a câmera aberta, eu adoro os microfones fechados. Na oportunidade, a gente pede para vocês abrirem, mas troquem bastante no chat, acolham bastante a Jaque, mandem emojis, que vocês são maravilhosos, para ela ficar muito feliz de estar aqui com a gente. Certo? Muito bem. Certo, mulherada. Muito obrigada pela apresentação, pela abertura, Mari. Já trouxe vários pontos aqui de troca com as meninas, me conectando ainda mais com vocês. Bom, bom dia, bom dia, bom dia para vocês. É uma alegria estar por aqui. E quero começar dizendo que esse encontro não é sobre fazer mais, né? É sobre fazer melhor. Não é sobre acelerar a carreira, é sobre acelerar a nossa direção. Porque muitas Opa! Porque muitas mulheres incríveis, né, trabalham muito, entregam muito, se dedicam muito e ainda assim sentem que poderiam crescer mais, né? Cadê a oportunidade? Eu quero mais, para onde eu vou? Minha mãe dizia: "Oncotô, oncovô", onde eu tô, para onde eu vou, né? Então, hoje, o nosso encontro é sobre isso: como sair do operacional e entrar numa posição mais estratégica no seu negócio, mas principalmente na sua vida. Estão preparadas? Reações? Enquanto eu compartilho aqui o material? Reações, boa. Bom, vamos ter bastante momentos de troca, tá, gente? Eu quero ouvi-las interagindo comigo também. Estão vendo a minha tela? Sim, Jaque. A minha Sim, apresentação, né? Aham. Ah, tá, porque eu tô com duas telas aqui, então não precisa Tá com a tela administrar. cheia. Uhum. Boa. Então, basicamente, a gente reforçar, né, da correria à estratégia, como transformar talento em negócio e atitudes em crescimento. E claro que eu começo aqui me apresentando. Sou Jaqueline Camilo, tenho 41 anos de vida, amo falar a minha idade, mas não somente por não aparentar, né, gente? Porque a beleza que a Jaque cuida, tá? Estamos nesse meio, vamos reforçar a importância, né, do autocuidado. Mas eu gosto de falar da minha idade, principalmente porque eu carrego a história de todos os meus ancestrais.
Então, muitas do que eu vivi, muito do que eu fui desenvolvida ao longo da minha jornada, eu venho trabalhando para quebrar ciclos e ampliar a minha transformação. Então, nessa visão de crescimento, fui a primeira a entrar na universidade, então fiz 3 anos de farmácia bioquímica, achando que essa seria a minha carreira, e no final eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu, ao tentar entrar numa empresa, numa indústria farmacêutica, tive a informação de que ali não contratavam pessoas negras. E aí foi a primeira visão de que a cor da minha pele era um problema para o mundo corporativo. E aí eu falei, para onde eu vou? Quando eu olhei as redes sociais, na época, Google, Orkut, eu vi as pessoas brancas de jalecos brancos, todas iguais. Eu falei, opa, peraí, preciso ajustar minha rota, não dá para eu querer brigar agora neste ambiente, querendo ou não as oportunidades, e foi assim que novas oportunidades surgiram. Então, hoje eu tenho minha formação em administração e recursos humanos, sou pós-graduada em gestão e estratégia de negócios, como tenho a minha pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Entre o mundo educacional, passei por grandes empresas ao longo desses meus 20 anos de carreira. Gosto de frisar bastante aqui o iFood, que onde foi a minha empresa que eu fiz uma grande virada de chave, onde eu aprendi a fazer tudo igualzinho, tudo certinho, de políticas, procedimentos, tudo mais, e de repente eu entro numa empresa que eu identifiquei que, da forma que eu fazia, naquele ambiente, se eu quisesse crescer, eu precisava mudar a minha forma de ver. E aí, gente, eu trago aqui um reforço, né? Vocês da área da beleza, e eu tô trazendo exemplos do mundo corporativo, mas exemplos que se conectam com a nossa realidade quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de oportunidades. Então, eu já trago algumas provocações de o que eu tô fazendo, que eu tô fazendo desde sempre a mesma coisa, e no mundo que nós estamos vivendo, eu preciso gerar essa provocação. Opa, aqui eu preciso mudar, porque se eu continuar assim, eu não vou conseguir crescer da forma que eu quero. O mundo está mudando e eu preciso me adaptar a essas mudanças. E o iFood, de fato, foi a empresa que fez essa minha grande virada. Com base nessa grande virada, eu comecei a identificar outras oportunidades, novas formas de me conectar com as pessoas. A minha cadeira mãe dentro das companhias é treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento é olhar para a necessidade do outro, é pensar nas ações de desenvolvimento do outro. Quantas clientes entram no estabelecimento de vocês e vocês precisam ter esse olhar, né? Então, da forma que eu olhava, precisei modificar, e nessa minha modificação, nessa minha análise de melhores estratégias perante onde eu queria chegar, foi o que mudou tudo. Então, eu saí de um cargo base para assumir cargo de liderança, assumir cargo de gerente executiva, atendendo o maior core da companhia. Então, pequenas mudanças elevam a gente para posições que às vezes a gente nem poderia imaginar que seria possível. Mas as mudanças, quando a gente muda, as coisas começam a vir a nosso favor também. Então, por isso que eu friso muito o iFood. E ali eu encontrei novas oportunidades, como, poxa, preciso falar inglês. Eu, como mãe, para mim, fazer intercâmbio, impossível sair do Brasil e deixar as minhas filhas. E aí, quando a água bateu na bunda, eu falei, opa, peraí, que isso aqui vai ser importante para mim. E aí é outra reflexão, né? Perante onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está me aproximando do meu objetivo ou está me distanciando do meu objetivo? E eu falei, é o que eu preciso. Alinhei dentro de casa e falei, ó, não lavo, não passo, não cozinho. As mães aí, né, de plantão, não lavo, não passo, não cozinho, preciso de ajuda, vou estudar 5 horas por dia durante 10 meses e depois as minhas férias, eu vou pegar 30 dias, vou embarcar para fora do Brasil e vou estudar inglês. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E quando eu voltei, eu comecei a assumir novas oportunidades, como ir para uma empresa multinacional, atender outras 5 diretorias globais, que me potencializaram ainda mais como profissional. Depois de toda essa jornada, chegou um momento que eu falei, opa, tem um plano B na gaveta, tô a fim de tirar esse plano B da gaveta. E o plano B era a minha consultoria. Então, conectado ao mundo corporativo, não sei de quem aqui já foi do CLT e passou para empreender. Hoje eu sou empreendedora, mas não só empreendedora, mas como empresária. Vou falar mais sobre essa diferença com vocês aqui também. Então, hoje eu tenho a minha consultoria, a qual eu venho trabalhando há 3 anos.
há 9 meses focada nessa consultoria, mas os 3 anos foram literalmente estratégicos para os resultados que eu venho alcançando hoje. Então, além de sermos empresárias, executivas, quais estratégias a gente está trazendo para o nosso negócio? Para que a gente conseguir abrir novas oportunidades, identificar novas possibilidades. E nessa de abrir minha consultoria, eu falei assim, poxa, minha consultoria, existem tantas por aí, consultoria de treinamento e desenvolvimento, olho para diversidade e inclusão, trabalho posicionamento, comunicação de mulheres, trabalho posição executiva, carreira, voltado para liderança. E além da minha expertise de 20 anos como RH, 10 anos dando palestra, mentorias, tudo mais, eu falei, eu preciso de um outro diferencial. E aí eu tirei um outro plano C da gaveta, que era o meu livro, tá até aqui, ó. O meu livro. Voltei semana passada de Barcelona, porque o lançamento foi em Barcelona, foi um evento incrível, que eu nem imaginava que eu poderia alcançar. E esse livro, eu já estou começando a colher bons frutos, porque é isso. Além de termos nosso negócio, como a gente pode ter em vários cantos diferentes, quais diferenciais a gente está trazendo para que as pessoas olhem para o nosso negócio e falem assim: opa, é aqui que eu quero ficar. Que gostinho eu tô dando de curiosidade para fazer parte do teu negócio. Tenho surpresa no final sobre isso aqui para vocês. E hoje, né, me consolido cada vez mais, né, como uma empresária, hoje com uma jornada de 20 anos no mundo do RH, e hoje com a minha consultoria, alcançando voos que eu nem imaginava que poderia ter, mas é o que me faz acordar todos os dias feliz. Eu acho que nessa vida de empresária e empreendedora, o grande ponto, apesar dos desafios, das dificuldades, que às vezes fala assim, nossa, cansou, né? Tem gente que fala assim, fácil ser empresária, né, empreendedor, você faz do seu horário, trabalha das 9, às vezes até 2 horas da tarde, tá livre. Não, né, gente? Às vezes a gente trabalha 15, 20 horas, né, porque a gente é comercial, marketing, finanças, e assim vai. Então, o desafio existe ali, mas mesmo no desafio, a gente está sorrindo, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Então, falar um pouco de mim é tentar me conectar um pouco mais ainda com a realidade de vocês também. Peraí que apareceu uma mensagem de erro aqui na tela. E aí eu trago uma primeira reflexão aqui. Você tem um negócio ou o negócio tem você? Vou parar para tentar olhar todas vocês aqui. Respostas. Ai, Jaque, mas o que você quer dizer com isso? Você comanda o teu negócio ou o negócio comanda você? E aí? Porque, né, às vezes a agenda manda, os desafios, né, com agenda, o WhatsApp manda, os clientes mandam, as urgências mandam, e a dona do negócio vai ficando por último, né? Tô certa ou tô errada? O Tá negócio não certo. comanda. Tô certa, né? Uma boa pergunta. Gente, às vezes o negócio suga a gente. A gente para de alinhar ali, atender cliente, orientar o time a atender cliente, mas aí tem sempre uma pendência. Toda hora a gente tem uma pendência. É o WhatsApp que precisa responder na hora, porque na era da hiperconectividade, a pessoa manda a mensagem e quer responder na hora, né? E como dona de estabelecimento, dona da beleza, se a gente não entende na hora, ela corre para o concorrente para atender mais rápido. O encaixe, né? Será que a gente. Ai, gente, eu adoro o encaixe, gente. É péssimo isso. Mas o encaixe. Esqueci de marcar, gente. Tem um evento amanhã. Consegue o encaixe para mim? Não. Aí marca para outra, aí você se sente culpada às vezes, né? Mas não dá. É de acordo com o que o meu negócio suporta, o que o meu negócio dá conta. Mas automaticamente vem a cobrança pra gente. Certo? E aí eu acho que o mais rico disso tudo é dizer que não estamos sozinhas. Isso acontece com todo mundo aqui. Mas aí a diferença é quando a gente olha para tudo isso de uma forma mais o quê? Estratégica.
Estratégica quando eu olho para o meu tempo, estratégica quando eu olho para as minhas vendas, quando eu olho para minha equipe, como eu direciono, o que, que eu faço, sou ele, é ele, somos nós. O foco, né? Para a gente não dispersar, pensando em apagar o incêndio diário. Cada vez mais na posição que estamos hoje, não dá para pensar só no hoje. Ontem a gente pensou no hoje, estruturou, e o hoje, no final da tarde, a gente está pensando no amanhã, mas precisa ser de forma estratégica. Ou sempre seremos engolidas pelo operacional. E quem é engolida pelo operacional não sai do lugar. Pressão por faturamento. A gente vive isso, né? Fechou um mês, tá na 15 dias do mês, a gente já tá pensando no mês seguinte. Para pagar os boletos, para pagar as pessoas, cadê a agenda? E, gente, mas é engraçado, né? Porque no final do mês dá tudo certo, né? No final do certo, o dinheiro entra, né? Aquela tua meta, ela entra. Certo ou tô errada? Sempre dá certo, mas a gente sofre, Ju. A gente sofre como se não fosse entrar. E assim, trazendo essa minha conexão de 9 meses que eu falo focada no empreendedorismo, é que 9 meses o meu faturamento depende do meu trabalho. Até então, CLT, cai o dinheiro no mês, tá lá, tá garantido as contas pagas. Tá garantido, exatamente, Carla. Tá garantida as contas pagas. Empreendendo, a gente sabe que tem os boletos lá para pagar, que tem colaborador para pagar. E aí a gente entra naquele desespero. Só que se a gente para estrategicamente para fazer o que precisa ser feito, bem feito, a tendência é que a gente atraia para que tenha mais do que a gente tenha como expectativa. Mas a gente trabalha na insegurança, a gente trabalha no medo, naquela coisa vai ou não vai? Vai, gente. Primeiro é que vai. Mas a gente quer mais que isso. E aí a gente precisa focar no estratégico, não só no operacional, para a gente conseguir avançar perante aí o nosso objetivo. Tô amando as colaborações aqui escritas. Eu sou da fala, né, gente? Aí eu fico, gente, fala! Natural da Jaque, tá? Mas adoro ler e trocar aí com vocês. Olhando para esse cenário aqui, o que mais pesa hoje? Para vocês, o que está pesando mais? Tempo, venda, equipe ou foco? Pode falar pro microfone para ouvir vocês. Uma por vez. Tudo. Tempo. Tudo! Tudo, gente. Porque a gente é, como eu falei, né? Comercial, marketing, finanças, financeiro, relacionamento. Vou passar aqui tudo. Pressão e foco, tempo e venda, tudo real. Mês passado, deixa eu ver aqui. Mês passado foi num cenário de desesperança. Pouco dinheiro, tinha entrada até o meio do mês, que a ideia veio. A meta dobrou e eu agi. Vendi em 15 dias o que eu faria em mais de um mês. Gente, socorro. Ai, meu coração tá arrepiada. Ontem, fazendo uma aula de bike na Velocity, a coaching do exercício, ela soltou a seguinte frase: se cresce na escassez. Isso pegou forte para mim. Porque no momento difícil, que a gente tem que se virar no 30, a criatividade vem. E aí a gente não pode ter medo de avançar. Se a ideia veio, opa, deixa eu estruturar aqui e deixa eu fazer. Se der ruim, a gente corrige na próxima. Se der certo, a gente colhe os louros. Pode falar, Carla. Então, eu quero comentar que eu empreendo há 3 anos e só nos últimos 4 meses é que eu fui me atentar que eu estava negligenciando as vendas, porque é mais confortável emocionalmente, e focando no operacional. E desde então, né, desses 4 meses, talvez um pouquinho mais, 4 meses para cá, e e isso também é gradual, né? É cumulativo, tem crescido cada vez mais. Eu venho sendo mais estratégica, porque tecnicamente a gente já sabe o que fazer.
né? E também, assim, é constante aprendizado. Mas agora focar em vendas, em ter uma atitude mais agressiva, não ficar só esperando clientes e buscar clientes, isso tem sido muito importante para o crescimento do meu negócio, inclusive para o meu atingimento de metas. Olha que forte, importante, e isso já puxa, obrigada, Carla, mas isso já puxa sobre o nosso próximo slide aqui, ó. Ah, que A ótimo. evolução do papel, né? A diferença quando a gente fala da empreendedora e da empresária. Antes eu falava assim, o que você faz? Sou empreendedora. Mas a empreendedora, ela faz tudo, ela resolve tudo, ela reage o tempo todo, porque ela tá ali no operacional, ela tá ali correndo, ela tá ali tampando o sol com a peneira. Só que quando a gente muda nossa clareza sobre a empresária, aí a gente potencializa esse jogo que precisa mudar. A empresária, ela tem estrutura. A empresária, ela planeja. A empresária, ela toma decisão. A empresária lidera crescimento. A empresária não dá para ela ficar apagando o sol com a peneira. Claro que, já que hoje eu não consigo, hoje eu tenho muita coisa, mas aí volta a estratégia. Como eu vou fazer para sair desse cenário o qual não faz mais sentido? Já tivemos exercício semana passada com a análise SWOT. Já foi um belo pontapé para a gente começar a trabalhar e fazer essa mudança e essa visão da empreendedora para a empresária. Até no nome, gente. Mulher gosta de se sentir empoderada, né? A empresária, o próprio nome, sou empresária, ela empodera. E a partir do momento que empodera, eu preciso sim mudar a forma o qual eu venho conduzindo o meu dia a dia. E isso conecta com os meus últimos meses, que eu entrei no desespero do dinheiro que não estava entrando. Tive que sair pedindo empréstimo porque a conta não bateu. E, gente, foi falando com a minha manicure que eu tive a melhor ideia. Com a minha manicure. E às vezes a gente precisa sair do nosso meio ali do dia a dia e conversar com pessoas diferentes que às vezes nem entendem do nosso negócio. Até quando a gente conecta com as novas gerações, né, gente? Estamos numa fase de cruzamento de gerações, cada um tem uma visão diferente. Eu falo tanto da minha manicure, às vezes falando com a minha avó. Me trazem insights muito importantes. A minha conversa com a minha manicure, eu falei assim, tô preocupada, não sei se vou conseguir voltar a continuar com o meu negócio, porque o dinheiro não tá entrando. E ela trouxe uma ideia de uma outra pessoa que ela acompanha, qual que é a dinâmica dela de venda. E aí ela jogou uma ideia na mesa, eu falei, gostei disso. Eu falei, porque eu dou mentoria, falei, o dinheiro não tá entrando, galera CLT não tá tendo dinheiro para pagar o valor das minhas mentorias. E aí ela trouxe a ideia de mentoria em grupo. Então, já que você faz umas mentorias em grupo, diminui o valor porque você rateia, o valor que você cobraria por pessoa, numa mentoria individual, você faz por grupo. Olha essa pessoa que eu sigo aqui. Olha como que ela faz. Gente, eu cheguei em casa. 3 quadrantes. Porque às vezes a gente espera o negócio perfeito. Quando a gente quer o negócio perfeito, demora para sair do lugar. O meu livro foi um exemplo, tá? Quando eu fui lançar, eu não dormi algumas noites, porque bateu a síndrome da impostora. Eu falei assim, eu não vou lançar, porque a Jaque de hoje não escreveria mais dessa forma. A Jaque de hoje eu faria diferente. E eu falei assim, não, mas quando eu escrevi era isso, então vai assim. Então não dá pra gente esperar a perfeição. Eu separei entre 3 blocos o que eu queria fazer e lancei. Gente, eu saí de um faturamento zero para um faturamento de 15 mil em 10 dias. 15 mil em 10 dias. Gente, eu não tinha nada. Eu não sabia como eu ia pagar os boletos no mês seguinte. E aí, de repente, a ideia veio. Então, olha que importante da gente sair da visão de empreendedora, de estar sempre ali resolvendo problemas, da empresária que vai atrás de solução, vai atrás de novas ideias, que vai lá, estrutura, planeja, toma decisão e faz acontecer. Lidera com essa visão de crescimento. Hoje, esse meu exemplo, eu já estou na minha 4ª turma, falando com mulheres sobre posicionamento e comunicação. O que está elevando o nível do meu negócio. Então, exemplos para que vocês possam refletir e levar para o negócio de vocês. Opa, onde eu estou empreendendo, onde eu estou de fato sendo empresário.
E com base em tudo isso, o que precisa mudar? E importante que ser empresária não depende do tamanho do negócio. Depende da postura. Olha o que eu falei. Empresária empodera. Empresária, a nossa postura ela muda totalmente. Mas nossa postura corporal, mas principalmente na forma que a gente se comunica, na forma que a gente alinha, na forma que a gente dá clareza para o nosso time de onde estamos e para onde vamos, quais são as nossas metas para daqui aos próximos meses, qual é a responsabilidade de cada pessoa, porque eu não estou organizando esse operacional. Eu estou dando clareza para as pessoas que estão ao meu redor, inclusive para mim, de onde eu estou e onde eu quero chegar. Faz sentido tudo isso aí para vocês? Enquanto eu bebo uma água. Coraçõezinhos, reações, valeu, Ana. Boa. E aí eu vou avançar aqui, porque a gente vai ter prática sobre isso, tá, gente? Então, o crescimento do negócio começa no crescimento da liderança. Todas aqui lideram pessoas? Dentro do seu negócio? Quem não lidera pessoas? Tem alguém que não? Eu não. Boa. Quando eu falo de liderança, eu não vi quem é que falou eu não. Quem foi que falou? Sabe, Mário, você identificou quem falou eu não? Eu também não lidero pessoas. Boa. Segunda. Quando eu falo de liderança, eu não falo só, para deixar claro, né? Eu não falo somente de quem lidera pessoas. Liderança começa pela liderança de si mesma, tá, gente? Então, até uma provocação. Se eu não tô conseguindo liderar a mim mesma, como eu tô liderando as outras pessoas? Então, quando eu falo de crescimento, ela começa por nós. Então, como estamos trabalhando estrategicamente perante onde eu quero chegar? E o crescimento, quando a gente tem essa clareza e quando a gente amadurece esse crescimento, o negócio amadurece, a comunicação melhora, os preços melhoram, os limites melhoram, os resultados melhoram, tá? Então, o crescimento, ele é importante para o negócio, mas eu preciso ter clareza que a minha liderança é essencial para que tudo isso aconteça. E aí trouxe uma bússola aqui para a gente tratar de uma forma estratégica, que é a metodologia dos 3 Cs. Quem já ouviu falar sobre a metodologia dos 3 Cs? Já tem spoiler aqui na tela. O método dos 3 Cs é uma forma da gente desacelerar o operacional e acelerar o crescimento, tá? Então, eu trago 3 pontos importantes, que é o primeiro, continuar. Poxa, o que eu tenho no meu negócio hoje, que está indo muito bem, e eu preciso continuar. Ou que, começou, tá fluindo bem, e eu tenho visão de crescimento, de futuro. Então, eu quero continuar. Seja uma pessoa do time, seja um serviço, seja a minha forma de cobrança, a minha forma de marketing, a minha forma de comercial, que está indo muito bem, que eu preciso continuar. Ou começar. O que eu preciso começar agora? O que eu vejo de oportunidades? Pelo material de vocês, por exemplo, eu vi que algumas de vocês já fazem alguns trabalhos sociais com conexão à diversidade, como, por exemplo, dar aula para mulheres, ensinar outras mulheres o que vocês fazem de bom. Tem algumas que não fazem. Poxa, é algo que eu quero fazer? Então, peraí, vai ser uma prioridade para mim? Vou anotar ali. Gente, peguei o que eu consegui consumir ali de algo que eu consegui comparar entre vocês, tá? Mas eu conecto entre várias outras oportunidades quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para oportunidades e eu tenho capacidade para atender, para fazer, seja de serviços ou comportamentos ou de escolhas e novas oportunidades, o que eu preciso começar? O que precisa começar a nascer agora? E o terceiro que é o cessar. O que está drenando a minha energia? Uma provocação para a vida aqui. Nas minhas mentorias eu falo muito assim. Na primeira sessão,
como você deseja estar em 2030. Gente, 2030 tá ali, né? Tá ali, abril acabou voando, 2025. Quem não tá fazendo, daqui a pouco vai vir o rou, 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 rou. E aí vai ver pergunta, né? O que eu fiz, que o ano voou. Fico feliz por vocês estarem aqui, porque vocês já estão fazendo bastante. Mas a gente precisa se potencializar cada vez mais perante onde a gente quer chegar. Como vocês querem estar até 2030? Perante essa visão, que precisa chegar aos nós, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos. E quando a gente tem clareza desses objetivos, o que está nascendo agora, por exemplo? Me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Porque existem coisas no meio do caminho que vão ser distrações. Só vai consumir o seu tempo e não vai te levar onde você quer chegar. Esse tipo de coisa que é distração, que vai levar minha energia, vai tirar minha atenção, volta. Eu preciso parar de fazer. E até em cenários de o que eu sou muito boa e outra coisa que eu não sou muito boa, levo muito tempo para fazer e eu deveria ter uma pessoa do meu time para fazer por mim. Exemplo, gente, eu sou. Hoje o mundo é digital, né? Tudo a gente tem que publicar no Instagram. Eu no mundo corporativo ainda, LinkedIn. Hoje ainda mais TikTok. Eu gero muito conteúdo. Ou eu tô dando mentoria, tô dando palestra, dando treinamento, ou eu tô olhando pra rede social. Então, hoje eu tenho uma pessoa que cuida da minha rede social, porque eu sei que isso drena minha energia, pega o meu tempo e tira minha criatividade. Então, poxa, se eu tenho alguém para fazer por mim, eu vou fazer. Outra coisa, apresentação. Gente, eu sou da era menos apresentação e mais troca, mais olho no olho. Essa apresentação, por exemplo, por aqui, que eu fiz, eu joguei numa inteligência artificial. Eu montei todo o meu roteiro, montei toda a minha apresentação, peguei uma inteligência artificial e falei assim: eu quero dessa forma, eu quero essas informações. Em 5 minutos estava pronto. Então, além da gente ter um cenário humano, hoje a gente tem inteligência artificial que vai nos ajudar a trabalhar de uma forma mais estratégica e nos ajudando a colocar energia no que realmente importa. Ah, preciso fazer divulgar uma promoção do meu negócio. Gente, a GPT hoje está fazendo imagem, tá? Inclusive, essa semana eu vou lançar na minha rede social sobre o meu segundo livro. Depois eu conto mais sobre isso. Mas vai sair um segundo livro. Ontem à noite eu joguei no chat GPT falando o que eu queria que aparecesse na minha arte. E aí saiu a minha foto, o livro, a data de lançamento, as informações que eu coloquei, o tom que eu pedi para o chat GPT fazer para mim, e saiu ali uma comunicação que eu vou pegar e vou jogar nas minhas redes sociais. Não vou ficar pegando Canva, fazendo quadrante, promoção, bloco, aquelas imagens de promoção. Então, assim, o que eu não preciso fazer, porque eu posso contratar alguém para fazer, ou quanto eu estou me adequando à própria inteligência artificial para se atentar para me ajudar a fazer o que precisa ser feito. Tá? E tudo isso, gente, é estratégia. É algo que a gente precisa olhar para cima e olhar e falar assim: opa, isso aqui eu preciso começar a fazer, isso aqui eu preciso continuar, isso aqui eu preciso cessar, visando de onde eu tô, onde eu quero chegar e o que eu vou priorizar para chegar onde é o meu objetivo. Quero ouvir dúvidas. Ficou claro para vocês sobre a importância da atividade desses 3 Cs? Vocês estão muito quietinhas hoje, né, Jaque? Será que é Exato. Eu tô segunda-feira? entendendo que é segunda-feira pela manhã, né? É que a cabeça tá Tá fervendo. fervendo? Ai, que bom. Adorei, Lu. Explicando de uma Tá forma fervendo coisa boa, fico que não tá feliz. gerando dúvida. Eu não ouvi. Você tá explicando de uma forma clara, então não tá gerando uma É. dúvida. Tá muito clara a sua explicação. Jaque, Boa. ali ficou curiosa para saber qual foi a ferramenta que você usou de IA para fazer a apresentação. É Né? Notebook LM. Muito boa. Gosto também. Notebook LM. No final aparece o nome do Notebook LM. Gente, é só recortar, você coloca o teu logo, você consegue mudar as cores. É assim, começa a praticar. Você começa a praticar, você vê a transformação acontecer. Tá? Vale muito a pena.
Hoje eu não gasto meu tempo fazendo apresentação. Eu gasto meu tempo construindo a aula. O que eu quero falar, quais as figuras que eu quero, qual a provocação que eu quero fazer. Tudo que tá aqui, eu construí. Mas a apresentação, eu falei assim, ó, eu quero a apresentação com essas cores, mudei uma figura ou outra, mas assim, pincelada. Coisas que eu ficaria 2 horas fazendo, eu fiz em 10 minutos. Tá bom? Inclusive, para Mari e para Débora, eu fiquei de enviar a apresentação antes de eu viajar para Barcelona. Mas aconteceram tantas coisas que eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, vou tentar fazer na viagem. Só que eu fiquei em hostel, gente, a experiência de ficar em hostel foi maravilhoso. Não dava para fazer barulho no hostel, ficar com tela ligada. Eu falei, vou ter que fazer quando eu chegar em São Paulo. A minha preocupação era construir a aula. Depois que eu construí, joguei no notebook LM, ó, no piscar de olhos eu resolvi o meu problema. Então, assim, não foi um sofrimento. Foi um sofrimento pelo acordo que eu tinha com as meninas de enviar o material, mas não de fato do tempo que eu teria para construir esse material, tá? Então, ó, estratégia. Aí, uma curiosidade: no iFood, hoje são 6 mil colaboradores e hoje são 10 mil agentes. O que são agentes? São inteligência artificial que hoje pegam o papel de uma pessoa. Como se eu tivesse um assistente, é um agente. Então, hoje você pode ter um agente para o seu comercial, para o teu marketing, enfim, para uma outra agenda. Mas existem oportunidades de vocês ampliarem a visibilidade sobre o teu negócio, encontrar oportunidades para que vocês sejam cada vez mais estratégicas. Ah, já que é difícil, é só a gente começar. Precisa começar por algum lugar, né? Já começa as suas provocações, deixa eu ver que eu vou começar a sair, tirar da minha caixinha agora, para eu conseguir ter tempo de olhar para outras oportunidades. Então, agora, né, só passando a régua no shopping, então o C1, né, é o da gente continuar, o que funciona, o que merece tração. Então, nós vamos agora para uma atividade que eu quero que vocês identifiquem a raiz do seu negócio, né? Quais produtos, serviços ou processos já garantem, né, a sustentabilidade do seu salão, da sua clínica ou da sua marca. E não mude, né, o que já entrega valor. Porque se já entrega valor, a gente precisa continuar. Depois vocês vão fazer o que começar, que é o nosso segundo C. Então, novos movimentos para crescer com intenção. Então, a inovação, ela exige espaço. Então, quais novas habilidades, parcerias ou posicionamento de mercado você precisa iniciar hoje para garantir o faturamento amanhã? Como eu falei, o crescimento ele requer deliberados, né? Precisa de novas escolhas, visar novas possibilidades. E o terceiro C é o cessar, como eu falei, do parar. Então, hábitos, tarefas e pesos que travam a evolução de vocês. Então, o que precisa parar de fazer imediatamente? Identifique as tarefas operacionais que drenam seu tempo e não geram valor proporcional. E cortar é o primeiro passo para a gente ampliar a nossa liderança. Dúvidas aí? Bora para a prática? Eu vou dar 5 minutinhos para que vocês peguem um papel e caneta e escrevam sobre os 3 Cs de vocês. O que começar, o que continuar e o que cessar. Tá? Eu ia fazer um processo super tecnológico, mas eu sei que algumas estão em celular, não quero dificultar o processo. O mais importante é vocês pensarem hoje, até conectado com a própria análise SWOT, todo o mergulho que vocês fizeram, olhando para esse próximo patamar de escolhas que eu preciso fazer para potencializar o meu negócio e me levar para uma posição como empresária, nesses 3 Cs, quais as escolhas que eu preciso terminar a agenda de hoje e começar a fazer, tá? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem e depois a gente volta para ter essa troca em grupo, tá bom? Dúvidas aí? Boa. Vamos Posso colocar pôr uma uma musiquinha, musiquinha? Ô, Jaque? Má, você consegue colocar a musiquinha aí? Acho que você tem mais habilidade com o Zoom do que Consigo. eu. Uhum, peraí. Eu acho que vou ter que roubar tua tela, tá? Pode roubar. Travou? Travei. Tenho Não. dificuldade de colocar no papel, né? Algumas coisas. Na Você verdade, eu travei na hora do começar.
Eu Boa. sei continuar a acessar, mas o que começar dá uma trava, assim, de Tá. botar esse passo para frente. Mas Tá, então segura aí que eu tenho certeza que até o final da agenda você vai conseguir colocar pelo menos um bullet point do que começar. Porque não é de ter muito, tá? É de ter a gente definir alguma coisa para começar. Porque depois que a gente começa, a gente vai ampliando a mente para novas oportunidades. Tanto nos 3 Cs sobre isso. é. Diga ali. E eu sei, o Me momento, trouxe. a coisa do começar é aceitar também, né? Porque admitir o que tem que começar é começar a sair, tirar do papel. Então acho que a trava é confiar no processo, assim, ter coragem de fazer. É um pouco de sair da Terapia, zona de né, gente? conforto, na Isso aqui é verdade, uma né? terapia, né, gente? Misericórdia. Toda semana novidade. Olha, olha, já que me trouxe mais clareza ainda do que eu preciso fazer para mim desde o começo aqui dos nossos encontros, é muito claro duas coisas que eu preciso melhorar: marketing, a questão do comercial, né? Treinar melhor uma pessoa comercial e ajustar o financeiro para saber realmente quais são os meus números. Eu sei o que entra, eu sei o que sai, mas eu nunca parei nem para fazer o valor de cada serviço, como realmente. Então, vai dando certo aí do jeito que Deus manda, mas mais uma vez me trouxe muita clareza. Perfeito. E agora atuar com intenção. Então, se você já tem esse primeiro, olha o que você colocou, já aparece desde os primeiros encontros, eu tenho clareza que eu preciso. Então, a partir do momento que a gente tem clareza do Já que estou me movimentando. perfeito, perfeito. Mas quando a gente é muito conectada até com os meus planos, eu tenho o hábito de todo mês de dezembro, eu paro para desenhar os meus objetivos do ano seguinte. E às vezes a gente fala o que começar, a gente coloca vários bullet points. Para quem faz ou para quem não faz, não sabe por onde começar, quando a gente tem clareza do que a gente precisa começar, eu amplio essa lista. O que eu preciso começar, mas o que eu preciso começar? Como eu preciso começar? O que eu preciso fazer? Quais pessoas eu preciso conversar? Poxa, eu preciso fazer uma pesquisa na minha região? Eu preciso falar com outros empreendedores? Quais pessoas eu preciso envolver? E, gente, prazo. Tudo que vocês se habilitem em fazer, começar, cessar e continuar, qual é o prazo? Porque se não passa o ano de novo, você vai chegar lá no final do ano e falar assim, nossa, passei o ano inteiro. Porque a gente não coloca prazo. E assim, ok, que no meio do caminho a gente vê alguma oportunidade, a gente vai ter que ajustar a rota. A gente vai lá e ajusta, não é para sofrer. Mas tem clareza do que precisa ser feito. Se tem rota para ser ajustada, a gente vai lá e ajusta a rota, mas a gente precisa pegar e fazer. Porque senão as outras demandas, o dia a dia, vai nos consumindo e a gente volta para o operacional e não potencializa o nosso estratégico. Então, todo o meu objetivo, eu finalizo dezembro falando tudo que eu quero fazer em 2026. Quando eu chego em janeiro, eu coloco prioridade. O que eu vou fazer primeiro? E de acordo com a prioridade, eu listo o que, quando, o que, quando. E aí, assim, eu vou dando vazão. E aí, janeiro, eu destravei alguns objetivos. Fevereiro, eu destravei outros. Março, outros. Abril, outros. Com tudo isso, a gente coloca o quê? Intenção. Quando a gente coloca intenção, a gente coloca energia, a gente coloca foco. Algumas falaram assim, ó, meu ponto aqui é ponto de foco. A gente coloca foco perante aquilo que a gente quer mudar. Se a gente só deixa na planilha, se a gente só coloca ali, o que começar a continuar necessário e não faz mais nada com isso, deixa só anotado, gente, isso aqui só virou mais uma aula, tá? Eu, com o olhar de treinamento e desenvolvimento, conheço um monte de gente que entra, se dedica, fecha o computador e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Então, se a gente não coloca intenção perante o que a gente quer transformar, adianta de nada. Vai ser só mais um conhecimento. Vai ficar mais aquela assim, aquela frase, né? Poderia ter feito. Poderia. E o que eu fiz? Tá? Então, reflexões importantes, porque agora nós vamos para o grupo. E no grupo, eu quero que vocês potencializem a troca de vocês, mas potencializar nas perguntas de. Eu anotei aqui para colocar no grupo para vocês, mas o que apareceu como força? O que eu devo permanecer? E o que vão fazer diferente? O que vocês vão fazer de diferente a partir de agora? Não é só entrar e falar dos 3 Cs. É falar sobre eles, mas o que muda a partir de agora? O que apareceu como força,
não poderia entrar nos grupos. Ah, que pena, Lu. Mas você fica ainda para pegar o fechamento? Depois você responde aí pra gente. Então, o que aparece como força, o que vocês perceberam, até coisas incomuns que possam surgir, e o que vocês vão começar a fazer de diferente agora, tá? Vamos ter tempo. Vamos dividir vocês em grupos, 3 mulheres por grupo, para ter espaço de fala e de troca, tá? E depois a gente volta para encontrar identificar o que apareceu de semelhante e quais insights que o grupo teve a partir do que vocês vão fazer de diferente agora. Ah, entendi, Lu. Lu, mas você consegue entrar no grupo e ouvir. Por mais que você não consiga falar porque tá no hospital, mas acho que a escuta já soma aí nessa troca. Tá bom? A Mari vai jogar vocês para o grupo e eu vou colocar aqui as perguntas de reflexão para potencializar essa troca. Mano, agora eu não consigo ter outro. E aí, como que, assim, você já passou por algum momento, alguma necessidade, algum momento que você precisou se organizar sem o Ixi, computador? Porque no celular a gente tem muita coisa, mas não saiu, é a mesma coisa e não é fácil. entramos em Como que outra. faz? Peraí, tem Faz. gente falando com você. Gente, peraí que não tô conseguindo ouvir a Elis. Diga, Elis. Então, fala assim, eu acho que muita gente passa pela mesma situação que eu, de estar num período sem o computador. E eu faço tudo muito pelo computador. E aí você já teve algum momento que você precisou se organizar e não ter esse controle pelo computador? Caderninho, ele até ajuda, mas não é a mesma coisa. Celular, ele é muito bom, mas também não é a mesma coisa. Você já passou por algum momento desse, sim? Tipo, e como você fez? Ou se você sabe de alguém que faz, tem alguma dica? Sim, Elis. Primeiro, por que você está sem computador? Qual que é o ponto? Eu estou sem computador. Pegou dinheiro de você? Peraí, ô Jaque Vilela, seu áudio tá ligado. O meu desligou. Pronto, agora pode falar, Elis. Por que você está sem computador? Vamos pensar por esse lado do o problema em si. Iniciando. É eu que tô falando que tá. Então, porque meu computador parou, simplesmente. A gente tinha 2 notebooks, ele quebrou. E agora a condição financeira não permite, tá muito caro comprar outro. E aí tudo que eu faço tudo muito pelo computador, eu uso muito, né, para tudo, né? Até minha filha, aqui em casa a gente usa para fazer planilha, fazer um monte de coisa. O celular, eu consigo fazer várias coisas, mas assim, não é a mesma coisa, atrapalha muito, assim. E aí, vamos supor, para fazer planejamento, planilha, fazer planejamento para edição de fotos, até mesmo a louca, eu estava preparando, tinha tudo bonitinho, e aí morre do nada, você não tem como ter um outro, e aí como é que você faz? Já passou por algum momento por isso, de ter que estar trabalhando e se organizando sem? Ou sabe de alguém que teve, e sabe, tipo, deu uma dica para a gente conseguir se virar sem por um bom tempo? Que até eu conseguir comprar outro vai demorar um pouco. Sim, O momento não Elis. está facilitando. Assim, as dificuldades são diversas que a gente encontra no meio do caminho, e já passei sim por essa necessidade de ter trabalho para fazer e não ter ferramentas. Seja um computador, seja uma câmera, de não ter. Então, acho que o primeiro é a raiz do problema. Eu preciso de um computador. E às vezes um computador não é sobre você comprar um novo. De repente, você pode pensar em comprar um de segunda mão. Se você vai no Mercado Livre, você encontra alguns computadores de segunda mão. Então, dá uma pesquisada, um que possa atender suas expectativas para que você consiga ter acesso a uma planilha, conseguir editar um vídeo, enfim, tá? Então, primeiro é como eu vou fazer para resolver o meu problema, que é a raiz. Enquanto eu não tenho esse vibe, vamos supor que encontro um computador de R$ 500. Então, daqui 2, 3 meses eu vou juntar um dinheiro e vou comprar esse computador. Nesses 2, 3 meses, qual vai ser o meu plano B? Então, sim, o caderninho, comprar caderno de desenho, fazer traços e anotar o seu planejamento é um caminho. Como um outro caminho, antigamente a gente tinha as lan houses, né? Esse sempre foi o meu refúgio quando eu não tinha computador em casa. Mas hoje também tem as bibliotecas. Gente, as bibliotecas existem ainda. Eu fui visitar uma no meu bairro, inclusive, esse final de semana, não só de livros, mas também de computadores. Então, momentos estratégicos que eu vou lá, que eu preciso pegar esse meu planilhão que está no papel e vou levar para esse lugar para conseguir focar e fazer. Um outro caminho também, gente,
voltado à tecnologia, de você anotar no rascunho no papel, abrir um chat GPT. Quando você abre o chat GPT, você consegue criar pastinhas. Aí você cria a pastinha lá, financeiro. Essa imagem que você tem, você joga lá e fala assim, chat, você monta um prompt. O prompt nada que mais é do que um comando. Você faz um comando, quero elaborar uma planilha onde eu tenha todas as informações referente ao trabalho, ao financeiro do mês tal. O chat vai pegar todas essas informações e vai jogar com uma planilha para você. E aí, se você tem mais alguma informação, você fala assim, chat, acrescenta essa informação e aí o chat vai elaborando a planilha para você. Você não precisa abrir uma planilha, colocar cliente a cliente, serviço a serviço, valor a valor, tanto do que entra, do que sai. O chat pode fazer por você. Tá? Então, são caminhos. Mas primeiro, olha o problema que você precisa resolver, em quanto tempo você vai resolver. E aí, analisar as possibilidades. Tanto de anotar no papel e depois de uma lan house, como você usar o próprio chat GPT, que vai fazer isso para você em coisa de 2 minutos. Nossa, essa última Gente, foi as perfeita, pastas é viu? uma coisa incrível. No meu chat GPT eu tenho uma pasta financeiro, comercial, marketing. Quero fazer algum panfleto, né, de digital para divulgar o lançamento que eu fiz ontem, de divulgar o meu próximo livro. E aí já aproveito o meu tom do que eu compartilho ali no chat GPT e ele já elabora. Se aparecer alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e faço os ajustes. Então, as pastas facilitam muito o meu dia a dia. Diga Rubi, Nossa, É show, Rubi mesmo, né? show. Adorei, Show, obrigada. Liz. Boa, obrigada. Diga, É, Liz. só para acrescentar, posso falar agora? Pode? Só para acrescentar o que a Jaque estava falando ali, sobre a IA hoje em dia, esses dias eu lancei lá no chat o meu perfil. E eu já tenho, né, alguns cursos da área da beleza, mas sempre voltado para a parte técnica. E aí eu joguei lá, IA, avalie o meu perfil e me dê uma ideia de um novo curso que eu possa lançar. Vocês não têm noção o que a IA falou para mim. A IA falou assim que eu poderia montar um curso de organização de bancada de maquiagem, porque eu tenho um perfil muito organizado. E daí ela avaliou que muitos profissionais, tipo, têm dificuldade nessa questão de organização e ordem dos produtos. Aí eu achei uma coisa tão simples que eu nunca na minha vida tinha pensado nisso. Eu fiquei assim chocada. Eu falei, gente, sabe? Eu achei muito genial. Eu falei assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer, IA. É isso, gente. É usar o que todo mundo está usando. E tá todo mundo encontrando oportunidades e tempo para fazer outras coisas, porque a inteligência artificial já entrega de forma gratuita. Você não precisa pagar para ter. E até tem muita gente que está se perguntando sobre muitas atividades que são feitas hoje em dia. Exemplo, quem cuida de mídia digital. Gente, porque o ChatGPT faz tudo. Não é que essas pessoas vão ficar desempregadas, elas precisam se atualizar. Pensar o que mais a inteligência artificial pode dar com base no que elas fazem para se aprimorar e conseguir entregar melhor. Então, com essa ferramenta, vocês já conseguem dar visibilidade e entregar melhor o que vocês fazem. Não somente operacional, mas provocando a mente de vocês para o que mais estratégico vocês conseguem trazer no dia a dia. Pode falar, Joyce. Oi, gente. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre o IA também, que de repente pode ser um insight para todo mundo aí. Eu não sabia que dava para fazer pastas no chat GPT. Vou usar porque eu uso bastante, mas para otimizar o meu tempo, eu estava inclusive falando na sala que eu entrei no grupo. Eu sou uma pessoa que faz tudo no meu espaço, eu trabalho totalmente sozinha. E aí as redes sociais é a base de tudo, né? E se você não tem um Instagram muito bem movimentado, ele não funciona. Eu sempre faço de 15 em 15 dias, eu coloco no chat GPT para ele criar um calendário de posts, dia sim, dia não para mim. E aí, se eu tenho, por exemplo, eu sou transista, eu tenho uma cliente, estava falando isso agora, eu tenho uma cliente que vai fazer um mega hair tal dia, eu coloco isso ajustado, peço para o chat que faça algo persuasivo de topo, meio e fundo de funil.
E nessas datas que eu tenho essas clientes, ele automaticamente, além dele criar os posts no feed, ele cria para mim a sequência de stories. Então eu sei o que, por exemplo, no dia do Mega Hair, eu sei que eu posso fazer um post, uns stories com ela já contando a dor dela, o antes e o depois, porque o chat já criou tudo isso para mim. Isso facilitou muito a minha vida, porque eu ficava dias, às vezes, sem postar nada, porque eu estava na correria do salão, eu me perdia. Então, o dia que eu tô livre, eu tento já criar esses posts, crio as artes no Canva ou às vezes no chat mesmo, e aí já faz automático, já deixo lá programado, e aí no dia que eu vou atender, eu já tenho aquilo já, porque o chat já criou para mim, então é só eu fazer o story ali com a cliente rapidinho, 2, 3 stories, e eu acabo convertendo, às vezes, por conta disso. Então, é um insight que, às vezes, pode ajudar quem não tinha tido ainda e que funciona super para mim, que trabalho totalmente sozinha ainda. Perfeito, Joyce, arrasou. Gente, olha essa dica. E realmente, Joyce, isso muda tudo. Por exemplo, segunda-feira automaticamente é um dia mais tranquilo para vocês. Então, segunda-feira, monta as pastinhas do ChatGPT de vocês. Qual o período que eu vou olhar para o meu comercial? Qual o período eu vou olhar para o meu marketing? Qual o período eu vou olhar para o meu financeiro? E aí, quando a gente olha para o meu marketing, seguindo esse exemplo da Joyce, eu vou programar a venda do meu negócio. E aí, Joyce, eu faço isso também. E, por exemplo, agora, na última semana de abril, eu vou planejar o que vai sair na minha rede social nos primeiros 15 dias de maio. O chat GPT me ajuda a criar, eu coloco todos os meus insights, tudo que eu quero falar, ele me ajuda a criar os posts, o que eu quero fazer, até o que eu quero comentar. E aí o meu pedido, Joyce, você fala de entrada de funil, você fala do funil, eu coloco assim, eu quero high ticket, eu quero gente que pague o que eu cobro, e eu quero que essas minhas publicações traga conversão de novos clientes. Então, você consegue alinhar até com a própria inteligência artificial a estratégia e o retorno que você quer para o teu negócio. Gente, tudo isso é estratégia. É gestão do meu tempo e a estratégia que eu elevo para o meu negócio. E às vezes, em 4, 5 horas que você pega ali dos seus 5 dias, gente, você acelera o seu mês. Você acelera os seus primeiros 15 dias, como é o meu exemplo, como é o exemplo da Joyce. Quero postar todo dia. Quero postar de 15 em 15. E aí, por exemplo, quando eu faço os meus Reels, eu pego os meus Reels, que eu já tenho programado, e aí depois eu puxo um story com alguma coisa que está acontecendo no meu dia. Como, por exemplo, a Joyce trouxe um exemplo de uma cliente. Então, eu aproveito o conteúdo e conecto com o que está acontecendo no dia. Às vezes, as pessoas nem têm a sensação de que eu gravei antes. As pessoas possuem a sensação que eu gravei naquele momento. Tá vendo? Quando a gente sai do operacional, a gente eleva a nossa visão para estratégia. Para não queimar muito a minha cabeça, porque é muito corrido aqui, eu sempre coloco dia sim, dia não, então eu posto 3 ou 4 vezes na semana, corto domingo e faço de 15 em 15 dias, para também não ficar muito doida. Então, de 15 em 15 dias eu paro um dia, vejo o que vai ser. No meio, se eu tenho algum assunto muito interessante, eu tento dar uma ajustada rápida ali no meio da correria, mas é muito difícil, então, porque é sempre muito bem programado, porque de 15 dias não muda muita coisa. E vou usando isso, e assim, deu muito certo, e assim, converteu muito melhor para mim aqui depois que eu comecei a fazer isso. Perfeito, gente. É isso. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, eu acho que conecta com a troca em grupo de vocês. Então, eu espero que a troca em grupo tenha enriquecido sobre essas oportunidades do que começar, cessar e continuar. Essas anotações que vocês fizeram, elas não podem parar por aqui. Então, coloca aí num canto de destaque para todo momento vocês ampliarem essa visão e colocar em prática, visando onde vocês querem chegar. Então, essa é a estratégia do dia a dia, né? Como está aqui na tela. De decisões, então a gente cada vez mais assumir o controle das escolhas, ao invés de reagir somente às urgências, a gente ter clareza das prioridades, definir o que realmente move o ponteiro do negócio, e a delegação, então transferir a execução para multiplicar o tempo, seja uma outra pessoa para fazer, seja uma inteligência artificial, e gente, aproveite o conhecimento de vocês,
puxa uma conversa com a Joyce. Joyce, como que você tá? Como que você se organiza? Porque eu quero fazer aqui também. Então, aqui a gente já tem muita informação para potencializar o que a gente tem de expectativa em executar daqui para frente. Então, tudo está nas nossas mãos. E aí, o posicionamento, né, que gera valor. Então, a estratégia interna, a gente precisa provocar essa mudança de empreendedora para empresária. Comunicação do valor, a gente precisa ter clareza do nosso diferencial no mercado de beleza. Então, qual a diferença de vocês? Então, somente quando a gente vai para o estratégico que a gente consegue ter essa visão. A presença digital, como falamos aqui, precisa ser vitrine. A gente precisa potencializar, porque também é estratégia. E a presença digital que está duplicada aqui, mas é na visão de clareza. Qual a clareza que eu tenho no meu negócio? E aí a gente precisa sair, né? Da correria para a estratégia. Da apagadora de incêndio, a de que resolve antes mesmo do incêndio começar. Olha como muda a imagem. E aí, foquem no plano de vocês. Definam o que vocês vão parar nesses próximos 7 dias. O que vocês vão começar a fazer. E melhorar algo. Falei de dar prazo, até junho, mas começa hoje. Nesses 7 dias, o que vocês vão colocar energia e o que vocês vão, de fato, começar a fazer. Assuma o leme, assuma a engrenagem do teu negócio. Então, a transição de operadora para estratégia é a decisão mais lucrativa que você pode ter para o teu negócio agora. Então, comece. E para continuar, gente, dou dicas aqui de 2 livros, de Pense de Novo, de Adam Grant, da gente questionar o hoje e pensar diferente. E também indico o meu livro, A Marca que Você Deixa, onde eu falo de legado, falo de histórias e falo da gente quebrar ciclos. Então, quais ciclos e qual marca que a gente está deixando, onde que a gente passa. E claro que eu vou pedir para a ajuda da Mari, depois, devido ao tempo aqui, nós vamos sortear. Então, uma de vocês vão receber em casa aí o meu livro, tá? Mari, vamos estruturar como a gente vai fazer esse sorteio, mas aí a gente comunica quem foi sorteada. E aí, logo mais, em maio, também vai estar à venda para quem tiver interesse em saber um pouco mais da minha história. Gente, encerramos por aqui. Dúvidas? Alguém quer trazer alguma palavra? Incrível. Incrível. Cada dia mais incrível. Obrigada. Fico feliz por isso, meninas. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, já que eu acho que a gente ficou bastante entusiasmada. Não sei, me parece que daqui para frente vai ficando cada vez melhor isso. Vamos colocar em prática tudo que tem que ser feito aí. Eu acho que a gente precisa de um módulo de inteligência artificial. Pensei nisso também. Né? Acho que se der tempo de incluir na grade aí, não sei se já não está, a gente fica louca aqui. Obrigada, meninas. Kelly. Gente, obrigada, Jaque, mais uma vez. Que delícia ter você aqui com a gente. Uma honra, de verdade. Obrigada pela abertura, pela construção, né? Por dividir aqui muito da tua jornada também, né? Você foi contando aí muitas das experiências que você também já passou e ainda vai passar, ou quer, né? Almeja também nos teus próximos anos. 2030 tá aí, né? Então, já vamos aí colocar em prática esse exercício que a Jaque trouxe. É muito importante, acho que só, né, trazendo uma fala dela aqui. A gente traz muitas coisas, né, gente, aqui nesses 2 encontros, que passa muito rápido, a gente, né, troca e busca experiências, mas a gente precisa estar sempre se movimentando, né, Jaque, para poder, de fato, conseguir se organizar, tirar as coisas do papel, né, conseguir ter esse olhar estratégico para o negócio e aí, realmente, vocês, né, darem esse outro passo, né, na jornada aí do negócio de vocês, que é o que a gente quer, de fato, aqui com o Hub. Então, tá anotado, já estava previsto, tá, Kelly, alguns encontros de IA e provavelmente eles vão ser bem direcionados dentro dos módulos, né? A gente vai aqui fechando com o Jaque, temos mais uns 2 encontros nesse primeiro módulo e aí a gente vai entrar para turbinar o negócio de vocês na parte financeira, a gente vai falar de marketing, vai falar de vendas e a ideia é trazer muito a IA também para ajudar vocês nesse processo, que ela tá aí, né, já que a gente tem que usar a nosso favor, com certeza. Exato. É sobre isso. Bora fazer diferença. Eu desejo muito sucesso para vocês.
Obrigada, Jaque. Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada. Obrigada pela presença hoje. Deixei o link da avaliação aqui no chat, mas a Débora vai colocar no grupo do WhatsApp também. Por favor, avaliem os nossos encontros. Depois a gente entrega para todas as professoras aqui com muito carinho que vocês escrevem, né? O que que foi legal, o que que dá para melhorar, que isso ajuda a Jaque também, né, nessa jornada dela aqui como palestrante, professora, mentora, enfim. Tá bom? É isso aí. Gente, obrigada. Quarta-feira tem mais. Temos outra professora que vai chegar para dar mais uma turbinada no assunto que a Jaque trouxe hoje, tá? Boa semana para todo mundo. Nos vemos quarta-feira no mesmo bate local. Tira foto! Foto. Fotinha. Peraí.